Olá, Guilherme, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer a explicação para você da semana 3 de matemática, tá? Eu vou começar ali fazendo a leitura e em seguida eu já vou explicando. Olá, estudante! Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos das aulas 6, 7, 8, 9 e 10. Bons estudos! Aula 6. Adição. Processos de adição. Nessa aula, vamos resolver problemas com adição de números naturais. Uma adição pode ser resolvida de duas maneiras diferentes: processo por decomposição ou processo pelo algoritmo usual. Por exemplo, número 1. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Então, tem ali, de um lado, a resolução por decomposição e do outro lado, a resolução pelo algoritmo usual. Pela decomposição, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor, vai separar esse número em centenas, dezenas de unidades e algumas vezes em unidades de milhar, dezenas de milhar, dependendo do número. Tá? Então, por exemplo, ali o número 256 mais 209. Então, eu vou pegar o 256 e vou decompor, vou separar. 200 mais 50 mais 6. E depois o 209, fica 200 mais 9. E daí o que eu vou fazer? Eu vou somar primeiro as centenas. 200 mais 200, que vai dar 400. Depois eu vou somar as dezenas. No caso, só tinha os 50 de dezena, né? Não tem mais dezenas ali. E por último, vou somar as unidades, que dá 6 mais 9. 50 mais 6 mais 9 é igual a 65, porque 6 mais 9 é igual a 15. 15 mais 50 dá 65. Então, eu vou somar lá o 400 mais o 65, fica então 465. Normalmente, a gente não usa esse método quando a gente vai fazer, quando a gente vai resolver problemas. A gente costuma usar mais a resolução pelo algoritmo usual, que é quando eu armo a continha ali, ó, nas casinhas da unidade, dezena e centena, né? Aí o que eu vou fazer? Vou somar a primeira parcela, que é o 256, depois a segunda parcela, que é o 209, né? Então 6 mais 9 dá 15, sobe 1 na casa da dezena. 1 mais 5 é igual a 6 e 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Então a soma vai ser 465. O resultado das duas é igual, a maneira que a gente vai resolver aqui é diferente, tá? Então, a resposta para esse problema: qual o número total de atletas da equipe brasileira ficaria? Então, nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, a equipe brasileira era formada por 465 atletas, tá? Na aula 7 também foi trabalhado sobre adição, sobre as propriedades da adição. Tá? Propriedade 1. Em uma adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Significa o quê? Que tanto faz numa adição qual número que eu vou colocar em cima, qual que eu vou colocar embaixo, na hora de organizar, na hora de montar a minha continha. Isso é indiferente, porque o resultado vai ser sempre igual. Igual nessa continha ali, 256 mais 209. Se eu fizer 209 mais 256, o resultado vai ser o mesmo, tá? Essa propriedade é chamada propriedade comutativa da adição. Então, se A e B são números naturais quaisquer, temos A mais B, que é igual a B mais A. Observe, 7 mais 2 é igual a 2 mais 7, quer dizer que o resultado dessas duas continhas é o mesmo. Tá? Propriedade 2. Em uma adição de três ou mais números naturais quaisquer, podemos associar as parcelas de modos diferentes. Essa propriedade é chamada propriedade associativa da adição. Então, se A, B e C são números naturais quaisquer, temos A mais B mais C igual a A mais B mais C. Observe, 10 mais 3 mais 5, né? Se eu somar o 10 mais 3 primeiro, para depois somar com o mais 5, ou se eu somar o 3 mais 5 para depois somar com o 10, o resultado também vai ser igual. Propriedade 3. Em uma adição de um número natural com zero, a soma é sempre igual a esse número natural. Nessas condições, o número zero é chamado elemento neutro da adição.
Então, se A é um número natural qualquer, temos A mais 0 igual a A, ou 0 mais A igual a A. Observe, 3 mais 0 é igual a 3. Qualquer número que eu fizer mais 0, o resultado vai ser sempre um número. Se eu fizer 550 mais 0, é 550. Se eu somar 25 mais 0, é 25. Se eu somar 1 milhão mais 0, o resultado é 1 milhão, tá? Exemplo. Identifique a propriedade da adição de números naturais que foi aplicada em cada uma das sentenças matemáticas abaixo. Então, ali na letra A tem 75 mais 105, que é igual a 105 mais 75. É a propriedade comutativa, aquela primeira ali. Daí na letra B eu tenho 250 mais 0, que é igual a 0 mais 250, que é a propriedade do elemento neutro. E na letra C eu tenho 90 mais 130 mais 100, que é igual a 90 mais 130 mais 100, que é aquela segunda propriedade, a propriedade associativa. Na aula 8, ela vai falar sobre adição, propriedades da adição e resolução de problemas. Nesta aula, vamos resolver situações e problemas envolvendo a adição de números naturais e as propriedades da adição. Por exemplo, essa é uma questão lá da prova Paraná. Carlos é vendedor em uma banca de jornais. Ele vendeu no mês de julho R$ 105 em agosto. Ele vendeu no mês de julho R$ 105. Em agosto, R$ 280. E em setembro, R$ 426. Qual foi a quantia total que Carlos vendeu nesses 3 meses? Daí tem lá. Foi a opção A, R$ 701, opção B, 801, opção C, 711 e opção D, 811, né? Para solucionar este item, você deverá fazer a adição das quantias vendidas. Então, eu vou somar lá quanto ele vendeu em julho, quanto ele vendeu em agosto e quanto ele vendeu em setembro. Então, ali em julho, ele vendeu R$ 105. Em agosto, ele vendeu 280 e em setembro 426. Vou organizar ali os 3 números, as 3 parcelas e vou fazer a conta, né? Que o total vai dar 811, que no caso é a letra D. E ele diz assim: importante. Mesmo que você somasse os meses em outra ordem, o resultado seria o mesmo, porque é aquela propriedade comutativa que tanto faz a ordem que eu vou colocar ali as parcelas. Se eu colocasse setembro primeiro, depois julho, depois agosto, ou primeiro setembro, depois agosto, depois julho, tanto faz, tá? Aula 9. Subtração, relação fundamental 1. Nesta aula, vamos compreender a situação-problema com a subtração de números naturais. Uma subtração, lembrando, são as contas de menos, né? Uma subtração pode ser resolvida de 2 maneiras diferentes: processo por decomposição, processo pelo algoritmo usual. Exemplo: uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? E daí a gente tem ali, então, resolução pelo processo de decomposição. Eu vou pegar, então, as 985 peças que foram produzidas e eu vou decompor 900 mais 80 mais 5. E eu vou subtrair, eu vou tirar as 162 peças que saíram com defeito, que é o 100 mais 60 mais 2. Então, eu vou fazer a continha assim, ó. O 5 menos o 2, que dá 3, o 80 menos 60, que dá 20, e o 900 menos o 100, que dá 800. Aí eu vou juntar, eu vou compor esse número de novo, que vai ficar igual, o 800 mais 20 mais 3 vai ficar igual a 823. Esse método, como no método da adição por decomposição, a gente também não costuma usar muito, né? O que a gente usa mais é a resolução pelo processo algarismo usual, que é aquele que a gente arma a continha. Por exemplo, ali tem as casinhas da unidade, dezena e centena, e tá lá o número 985, que esse que vai em cima nós chamamos de minuendo, menos os 162, que foram as peças de roupa que saíram com defeito, que a gente chama de subtraendo.
Na subtração, Guilherme, a gente não pode colocar qualquer número em cima e qualquer número embaixo. Tem sempre uma ordem certa, uma ordem correta. Qual é a ordem correta na subtração? Que o número maior sempre fica em cima, tá? E o menor fica embaixo. Então, ali fazendo a continha, 5 menos 2 igual a 3, 8 menos 6 igual a 2 e 9 menos 1 igual a 8. Vai dar 823. E o resultado da continha de subtração nós chamamos de diferença. Então, sempre que você vai ler uma situação, problema que está escrito lá, qual a diferença de idade entre eu e a minha mãe? Diferença é continha de menos. Vou pegar a minha idade da minha mãe e fazer uma continha de menos, uma subtração. Com o número maior em cima, o número menor embaixo. Tá? A resposta, então, desse problema ficaria: foram produzidas 823 peças sem defeito. Aula 10. Subtração. Subtração como operação inversa da adição. O que significa isso? Significa que a operação ela é o contrário da adição. A gente já vai ver melhor isso. Nesta aula, vamos compreender uma situação problema com a subtração de números naturais. Exemplo da prova Paraná também. Observe a operação no quadro a seguir. 562 menos 385. Qual é o resultado dessa operação? Então, tem lá letra A, 177, letra B, 223, letra C, 287 e letra D, 947. Resolução. Ali está explicando como que se resolve. Usando o algoritmo usual para resolver essa subtração. 562 menos 385. De 2 ali, ó, eu não consigo tirar 5, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar lá uma dezena do 6, né? Então, vai ficar 12 menos 5, que é igual a 7. O 6, né, que eram 6 dezenas, acabou ficando 5 dezenas. Então, o que eu vou fazer? 5 dezenas eu não posso tirar 8, não dá. Vou emprestar do 5 da centena. Aí vai ficar 15 menos 8, que também é igual a 7. E por último, na centena tinha 5 centenas, mas eu tive que emprestar ali para a dezena. Então ficou 4. 4 menos 3 igual a 1. Então, 562 menos 385 é igual a 177. Você pode saber se o resultado da subtração está correto fazendo a operação inversa, que nesse caso é adição. Vamos verificar. Então, o que a gente faz, né? A gente pega o subtraindo, que é o número que estava embaixo, ali no meio, na verdade, né, na operação, que é o 385, e vai somar ele com a diferença, que era o resultado, que é do 177. O número tem que dar aquele número que estava em cima. Se deu o número que estava em cima, a conta está correta. Se não deu, teve algum erro, tá? Então, 5 mais 7 igual a 12, sobe 1 em cima do 8. 8 mais 1 igual a 9. 9 mais 7 igual a 16, sobe 1 lá na centena. O 3 mais o 1 que subiu fica 4, mais 1 que estava ali, 5. Então, ficou 562, que é igual o número que está ali na resolução do problema, tá? Exercícios propostos. Ajude Beth a responder o ano em que seu avô nasceu. Sabendo que estamos em 2021 e que ele tem 79 anos. Olha só como é que eu faço essa conta, né? Eu vou pegar o número 2021 e eu vou subtrair, eu vou fazer uma continha de menos com a idade do avô da Beth, tá? Então, 2021 menos 79. Aí, vamos ver ali qual será a resposta certa. Será que é a A, 1942, a letra B, 1058, a letra C, 1042 ou a letra D, 2058? Tá, Guilherme? E a número 2. Lia realizou 3 provas, onde na primeira prova tirou 375 pontos, na segunda 1.005 pontos e na terceira 265 pontos. Assinale a alternativa que representa o total de pontos que Lia fez considerando as 3 provas. Então, a continha ela já está ali mostrando para a gente, ó, no quadro. É uma adição, né? 375 mais 1.005 mais 263.
Você vai armar essa continha, vai fazer e vai marcar ali do lado a resposta certa. Se é A, B, C ou D. Tá bom, Guilherme? Boa atividade. Qualquer dúvida, manda mensagem.